Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Michelle do blog Motivação Literária, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, como vocês já devem ter notado pelo título, eu vim compartilhar com vocês a minha experiência de estágio obrigatório na pandemia. Eu espero muito que esse vídeo contribua de alguma forma para vocês, tire algumas dúvidas de vocês, mas antes de começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria de pedir para que, se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever para acompanhar o meu trabalho por aqui. E se você gostar desse vídeo, clique em gostei, porque isso ajuda muito o desenvolvimento dos vídeos aqui no YouTube. Então, chega de recado, chega de enrolar e vamos ao conteúdo do vídeo de hoje. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que o estágio obrigatório de teoria e prática de letras, na minha instituição, no meu caso, ele foi dividido em 3 etapas. A primeira etapa seria a observação dentro de sala de aula. Então, o acadêmico ele precisava cumprir 4 horas aula de observação dentro de sala. Então, para isso, ele tinha que procurar uma escola para poder cumprir essas observações. A segunda etapa, ela vem em conjunto com a observação. Ao mesmo tempo que o aluno ele está dentro de sala de aula fazendo observações, ele deve cumprir com algumas atividades avaliativas dentro do estúdio, dentro do ambiente virtual do aluno. E essas atividades, elas são orientadas, direcionadas através de algumas videoaulas. Então, o aluno também deve assistir todas as videoaulas referentes ao estágio e cumprir com aquelas atividades avaliativas. E aí, também cumprir com a carga horária de observação. No final, esse aluno ele precisa ir para a terceira etapa, né? Lembra que eu falei que era dividido em 3 partes? Então, a terceira etapa é a elaboração, de um relatório final de observação. Para isso, o aluno ele leva dentro de sala de aula, ele leva para dentro da observação um roteiro que a instituição de ensino oferta para ele. No meu caso, a Unicesumar disponibilizou esse roteiro para facilitar a vida do aluno, enquanto ele está lá observando tudo o que acontece dentro de sala de aula. E o porquê que é importante ele pegar esse roteiro? Porque dentro de sala de aula acontece diversas coisas. Se ele tiver algo que o direcione, ele vai conseguir anotar para poder elaborar esse relatório final de uma forma mais completa. Então, eu achei muito interessante a Unicesumar ter disponibilizado esse roteiro para o aluno para facilitar a vida dele ali enquanto acadêmico. Bom, pessoal, falando em relação à pandemia, a instituição de ensino Unicesumar, ela estava trabalhando com o aluno em relação ao estágio da seguinte forma: o aluno que não conseguisse cumprir com essa observação de 4 horas aula dentro de sala de aula, ele deveria escrever do zero um artigo de acordo com o tema que a instituição solicitava. Então, nesse caso, eles solicitaram um artigo sobre Bakhtin, Mikhail Bakhtin. Eu não sei se é assim que pronuncia o primeiro nome dele, tá? Eu tô falando aqui de acordo com as minhas pesquisas, os meus estudos. Mas esse artigo deveria ser elaborado sobre as contribuições para a linguagem que Mikhail Bakhtin fez, Ele teve todo um arcabouço aí de trabalho. Então, o acadêmico, se não conseguisse cumprir com a observação, ele poderia ter essa segunda opção de elaborar um artigo do zero, que, ao meu ver, era muito mais difícil e muito mais complexo, tá? Não pense vocês que escrever alguma coisa e mandar como trabalho é mais fácil, porque um artigo é algo muito mais complexo, que envolve muita pesquisa, muita leitura, muita dedicação, horas a fio ali trabalhando em cima daquele trabalho avaliativo, certo? Então, o estágio ele era composto por essas avaliações: a observação, as atividades online, assistir todas as videoaulas, porque você não consegue cumprir com as atividades avaliativas online se você não assistir as videoaulas referentes ao estágio, e o relatório final de observação ou o relatório final de artigo baseado no tema que a instituição solicitou. Bom, gente, dito isso, falando aí sobre essa segunda oportunidade que a instituição de ensino deu para o acadêmico, caso ele não conseguisse cumprir com a observação dentro de sala de aula, agora eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. No meu caso, eu não consegui cumprir a observação dentro de sala de aula, eu enfrentei vários obstáculos, não foi nem a questão da pandemia, foi questão burocrática mesmo que atrapalhou a minha observação, porque no período que eu iniciei o meu estágio de teoria e prática,
eu consegui ir até a instituição onde eu queria fazer o estágio. É uma escola pública, onde eu cursei a minha vida inteira e é perto de casa. Então eu falei, por que não tentar fazer o estágio ali, né? Eu conheço já a dinâmica da escola, muitas das pessoas que me deram aula ainda estão trabalhando ali, então seria interessante eu cumprir com essa carga horária de observação nessa escola. Mas a escola ficou muito resistente em relação a pegar o estágio, né, aceitar o compromisso de estágio comigo enquanto estudante. Isso me deixou muito frustrada. Então o primeiro obstáculo que eu tive foi quando eu precisei levar a minha carta de apresentação na escola, porque sim, você precisa mexer com algumas partes burocráticas. Uma delas é levar até na escola uma carta de apresentação e um termo de compromisso de estágio. Então quando eu cheguei na escola para apresentar essa carta, eles já ficaram muito resistentes e disseram que não estava sendo feito nada pela escola em relação ao estágio e que eu deveria procurar a diretoria de ensino da minha cidade. Então eles me deram um e-mail para me enviar uma solicitação de estágio para esse e-mail, que é para a diretoria de ensino, e a diretoria de ensino iria me encaminhar para eles. Ou seja, só para dificultar a vida do aluno, para complicar ainda mais, eles fizeram dessa forma, usando aí a desculpa da pandemia, da questão da Covid-19 e do afastamento social, enfim. Eu não via sentido nenhum, porque eu já estava ali, né? Então, se tivesse que acontecer qualquer coisa, né? Pra mim, foi uma forma de dificultar a vida do aluno. Então eu voltei pra casa, enviei esse e-mail e eu obtive a resposta desse e-mail 15 dias depois que eu enviei o e-mail solicitando o estágio pra eles. E eu achei isso muito, assim, foi um descaso muito grande, porque isso atrasou a minha documentação. O termo de compromisso, que é a documentação, uma das documentações que você precisa ter para o estágio, ele tem um prazo para ser enviado para a matriz da instituição de ensino Unicesumar. Então você precisa levar esse termo para a escola, para que o diretor e a coordenação assine e carimbe esse termo. Você leva até o seu polo e o polo encaminha para Maringá, que é a matriz da Unicesumar. Eu não sei se em todas as instituições de ensino o estágio funciona dessa forma, mas para mim era assim e eu tinha um prazo para enviar esse documento. E devido a essa demora de responder e-mail, me encaminhar e a diretora assinar, eu acabei perdendo esse prazo. Existiu uma outra situação também em relação ao preenchimento desse documento, então eu gostaria de alertá-los em relação a isso. Esse termo de compromisso, na Unicesumar, eles têm um campo, ele exige que você coloque o CNPJ da escola. E aí você descobre que as escolas, elas não possuem CNPJ, mas elas precisam estar ligadas de alguma forma a alguma associação que gere o CNPJ. Por exemplo, a Associação de Pais e Mestres. É uma associação bem conhecida que na maioria das escolas existe, e esse CNPJ é transferido da Associação de Pais e Mestres para a escola. A escola onde eu queria fazer o meu estágio, ela ficou muito resistente e me disse que não existia um CNPJ, que eles não poderiam me passar essa informação. Então foi um outro obstáculo que eu enfrentei para acabar de preencher o meu documento, para poder enviar para a matriz e provar por A mais B que eu já estava cadastrada em uma instituição para cumprir a minha carga horária de observação. E aí o que eu fiz? No desespero, eu entrei em contato novamente com a diretoria de ensino, que me informou que as escolas realmente não têm essa autorização de passar o CNPJ, mas que eles poderiam me passar o CNPJ da diretoria de ensino. E foi o que eu fiz. Eu coloquei o CNPJ da diretoria de ensino no termo de compromisso e levei até a escola. Quando eu cheguei na escola, a diretora que tinha me atendido, que era a diretora efetiva do lugar, ela estava de férias. Nesse prazo de 15 dias, ela saiu de férias, eu não fiquei sabendo, porque a escola não mantém um contato, não estava demonstrando assim um interesse em me ajudar enquanto estagiária. E aí eu conversei com a diretora substituta, que estava muito resistente em assinar meu estágio e não queria de forma alguma contribuir e me ajudar para cumprir essa carga horária. Por fim, por muita conversa e muita insistência e provar para ela que era um direito meu estagiar e tudo mais, e que a diretoria de ensino já tinha enviado a minha documentação para eles, que ela já tinha me encaminhado como estagiária para aquela escola, ela assinou o termo de compromisso, né, que a gente precisa enviar.
E aí, o que ficou faltando nesse período? Nesse período ficou faltando com que a coordenadora da escola me colocasse em uma turma para cumprir a observação de forma remota, porque como nós estávamos na pandemia, nós estamos, né, nessa situação pandêmica, os alunos estavam tendo aula, mas estava em sistema de revezamento, não podia ter mais pessoas dentro de sala de aula, então a melhor maneira era que eu cumprisse de forma remota. E a Unicesumar, enquanto instituição de ensino, né, superior, eles aceitavam dessa forma a observação, eles estavam compreendendo a situação pandêmica e tentando auxiliar o aluno da melhor forma possível nessa questão. Nisso, eu não tenho nada que reclamar ali da minha instituição de ensino. Porém, esse retorno da coordenação não veio, ela não me incluiu em nenhuma turma, passou-se mais 7 dias e eu acabei perdendo o prazo de envio de documentação. Eu só poderia enviar minha documentação para a Unicesumar se eu tivesse certeza que eu iria conseguir cumprir a observação. E como eu não estava em nenhuma turma, essa certeza não existia. Então eu não enviei. E essa inclusão dentro de uma turma remota não existiu. Eu fiquei muito frustrada, porque a escola meio que dificultou muito a minha vida em relação ao estágio. Então eu queria alertá-los para começarem rápido, para começarem mais cedo, para tentar conversar da melhor forma possível, para vocês não perderem os prazos de envio de documentação, porque isso é muito importante. Bom, pessoal, a faculdade disponibilizou para mim alguns artigos sobre Bakhtin. Na verdade foram 8 artigos ao todo que eu imprimi, realizei leitura, mas eu não estou com eles aqui agora, eles já estão arquivados em uma pasta. Então eu li esses artigos, assim, foi muito difícil realizar a leitura desses artigos, porque quem tá na graduação e tem esse contato direto com artigos sabe o quanto é difícil a linguagem, o linguajar é completamente diferente. Então muitas das vezes eu precisei abrir um dicionário para poder compreender o que estava escrito naquele artigo. Então já foi aí uma dos meus desafios, das minhas dificuldades enquanto acadêmica. E aí eu percebi que os artigos eles não iriam me dar assim tanto respaldo quanto eu precisava para escrever esse artigo. Eu precisava escrever um artigo sobre Bakhtin e sobre as contribuições para a linguagem que esse filósofo proporcionou. E para quem já estudou sobre Bakhtin, para quem já leu sobre ele, para quem está estudando sobre ele, vendo esse assunto agora, sabe o quanto amplo em todos os aspectos e o quanto complexo foi o trabalho desse filósofo, desse pensador. Então eu resolvi comprar esses livros aqui. Eu investi para poder fazer esse estágio. Eu comprei A Estética da Criação Verbal, foi um dos livros que... Deixa eu virar ele para vocês. Foi um dos livros que eu menos usei, na verdade, foi esse aqui, A Estética da Criação Verbal de Bakhtin. Não foram livros baratos, eu não lembro ao todo quanto que foi, mas são livros um pouco mais caros por serem livros técnicos, né, acadêmicos, não são livros de fácil acesso. Então eu comprei esse aqui, utilizei ele em algumas partes do meu artigo, né, da escrita do meu artigo. Comprei Os Gêneros do Discurso, que é muito famoso, foi um dos primeiros livros escritos por Bakhtin, né? Quem conhece a história de Bakhtin sabe que as publicações dele vieram muito tarde, né? Não foi assim, ele escreveu e publicou, ele passou por diversas questões até conseguir de fato publicar os trabalhos dele. Então, Os Gêneros do Discurso foi um dos primeiros, mas não foi o primeiro. E aí eu também usei ele em partes do meu artigo para poder falar melhor sobre o pensador. E eu usei Introdução ao Pensamento de Bakhtin, de José Fiorin, que foi o livro que eu mais usei. Foi um livro com um linguajar mais simplificado, de mais fácil entendimento que eu consegui e me ajudou demais na criação do meu artigo. Eu tô de olho ali, gente, porque a bateria da câmera tá acabando. Provavelmente eu vou ter que interromper o vídeo e voltar depois. Mas se você estiver escrevendo ou precisando de algo sobre Bakhtin, eu recomendo muito a Introdução ao Pensamento de Bakhtin, de José Fiorin, porque aqui o autor ele facilita a vida do acadêmico. É muito fininho, mas ele aborda praticamente todas as linhas de pensamento de Bakhtin. Aqui ele fala sobre a vida e obra, o dialogismo, que engloba diversas coisas, os gêneros do discurso e prosa e poesia. E também nós temos a carnavalização, o romance
E aí vem uma bibliografia mais específica, né, sobre o autor. Então, pessoal, esses foram os livros que eu utilizei durante a produção do meu artigo. Foram 34 dias árduos de muita leitura, muita escrita, muita correção ortográfica, muita revisão, muita dedicação para conseguir concluir o estágio, e é onde entra um pouco da minha frustração em relação ao assunto que nós conversamos no vídeo passado, né? Eu perder o módulo que eu cursei, perder toda essa dedicação, todo esse investimento, né, que eu tive. Mas tudo bem, né? Vida que segue, a gente vai continuar, é assim mesmo, não tem certas coisas na vida que não tem como a gente alterar. E aí, finalizando, né, essa parte em relação ao estágio, eu concluí esse artigo, postei, fui muito bem avaliada, consegui atingir a nota máxima no estágio, mas assim, foi por muito sacrifício, muito esforço, não foi fácil conseguir atingir a nota máxima. E essa foi a minha experiência de estágio, não foi assim como eu gostaria que tivesse acontecido. Eu realmente quis ir para dentro de sala de aula, mesmo não tendo o intuito de dar aula no futuro e querer ser professora. Eu já conversei muito sobre isso com vocês por aqui, mas eu estava assim muito pronta e querendo demais saber como que seria a experiência dentro de sala. E aí acabou que mesmo que fosse de forma remota, eu iria ter esse contato com os alunos. Eu iria ver como que tá sendo a rotina deles mesmo numa situação pandêmica. Essa foi a situação que aconteceu comigo em relação ao estágio, foi bem peculiar, bem diferente. Não vai ser igual para todo mundo, eu acho que agora as coisas vão começar a entrar no eixo. Mas as principais informações que vocês precisam ter em mente em relação ao primeiro estágio obrigatório é sobre a documentação. Gostaria de deixar frisado que vocês precisam levar a carta de apresentação na escola para poder cumprir o estágio. Vocês precisam levar o termo de compromisso e aí, por fim, vocês devem enviar esse termo de compromisso para a instituição de ensino de vocês. Eu não sei se em todas as instituições de ensino no modelo EAD funcionam dessa forma, tá? Mas para a Unicesumar, na Unicesumar é desse jeito que tem funcionado. E nessa parte, em relação à pandemia, em relação a essas dificuldades, eles deram um apoio e uma oportunidade para o aluno, mesmo sendo mais difícil, mais complexo, né? Eles exigem mais do aluno, mas eles dão a chance do aluno cumprir de alguma forma aquelas horas. E infelizmente não é do jeito que deveria ser, mas a situação que nós estamos vivendo, né? As pessoas conhecem como novo normal. Eu não consigo aceitar isso como um novo normal. Eu realmente gostaria que as coisas melhorassem muito e que todo mundo pudesse voltar realmente à vida normal. Porque, por exemplo, na questão de estágio é uma coisa que prejudica muito o aluno. Enfim, e foi isso, gente. Essa foi a minha experiência com teoria e prática. Esse é o primeiro estágio em língua portuguesa e inglês em letras. Se você está iniciando o curso agora, saiba que é mais ou menos assim que funciona, né? Diante das circunstâncias, é mais ou menos assim que funciona o estágio. E eu espero que esse vídeo tenha sanado as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas a respeito do estágio obrigatório, deixa aqui nos comentários que eu vou procurar tentar responder. Se vocês estão passando por algo semelhante, querem tentar tirar uma dúvida, pegar uma opinião, deixa aqui nos comentários também. Não esquece de clicar em gostei se vocês gostaram desse vídeo e não esquece de se inscrever aqui no canal caso você ainda não for inscrito. Ah, gente, tem mais um recado. Tem um negócio de sininho aqui no YouTube agora? Não agora, né? Faz um tempo. E se você ativar esse sininho, você recebe as notificações para os próximos vídeos. Então ativa o sininho para você saber quando tem conteúdo novo por aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado por assistir. Obrigado por estarem me acompanhando. Próximo vídeo tem mais novidade, mais dicas. Logo, logo também vou trazer conteúdos de literatura. Vou mostrar os livros que eu usei durante a graduação. E também falar sobre as disciplinas que eu cursei no último módulo aí, antes de encerrar os meus estudos. Eu vejo vocês em breve. Um grande beijo e até lá!